fraude que o Érico Firmo está acusando. Não há nada de corrupção contra o Salles. Então, Bolsonaro não descumpriu a sua palavra. Até hoje não tem ninguém no governo Bolsonaro acusado ou condenado de corrupção. Condenado, que ele falou, né, de corrupção. Então, não foi honesto o que você falou, Érico. Talvez você desconheça, né? Talvez não tenha ido atrás, como eu fui, para saber qual foi o crime. Quando eu estive lá em improbidade, eu fui atrás. Qual foi o crime? Eu fui na linha, fui na lei e percebi o que era. E ele não faz o mesmo? E a outra, ele diz assim, a mesma responsabilidade que eu tenho, ele tem que ter também. Mas não, como ele quer falar mal, né? Faz, aí não tem essa preocupação. Então, o crime do Ricardo Salles, que foi condenado em primeira instância, ainda pode recorrer, não tem nada, não trouxe nenhum prejuízo para o erário. Palavras do juiz. Quando ele fala de improbidade, é que ele diz que teria perseguido servidores. O que ele fez foi abrir uma sindicância, que está lá. Tá? Então, essa é a visão do Ministério Público. O juiz concordou com essa visão e o condenou, e ele está ainda recorrendo. Então, não tem corrupção enquanto isso. Mas só para terminar, ele dizendo, né? Bom exercício é tentar projetar o que diria Bolsonaro do atual episódio, estivesse ele na oposição e outro no poder. Fosse, por exemplo, o filho do Lula, como reagiriam os bolsonaros e apoiadores. É um bom exercício, né? Aí ele vai agora para terminar. Bolsonaro em Davos. Brasil, um presidente pela primeira... Ele diz que o Lula, a história é toda diferente. Né? Porque é dinheiro de propina. Não conseguiu, através de propina, é completamente diferente. Empreender-se com dinheiro sujo. É totalmente diferente. Com dinheiro do governo, dinheiro nosso, é diferente, né? Aqui diz ele, Bolsonaro em Davos. O discurso de Bolsonaro no Fórum Mundial teve a cara do presidente. Teve sua marca, seu estilo e a profundidade característica de sua retórica. Não houve surpresa na qualidade do discurso e do desempenho do presidente. Teve uma de suas marcas de manter o enfrentamento como se ela estivesse na eleição, que terminou, já se foram 3 meses. Mas uma coisa em particular me incomodou e acho que não soou bem. Lá vem ele, né? Ele disse textualmente... Alguma coisa não tem que soar bem para o Érico Firmo, não. Se soar bem, está errado. Lá vem Bolsonaro está errado. Aspas, dizendo, pela primeira vez no Brasil, um presidente montou uma Olha, eu vou dizer uma coisa, no dia que o Bolsonaro recebeu um elogio público do Érico Firmo, do Plínio Bortolotti, aí o governo Bolsonaro está indo para o lugar errado. Deixa eu terminar. Pela primeira vez no Brasil, um presidente montou uma equipe de ministros qualificados. Ele citou só essa frase, mas o Bolsonaro explicou que pela primeira vez ele fez um ministério que não está atrelado a interesses políticos, como era até então, esses governos de coalizão. Desde a República, né? Desde o primeiro governo da República. Que sempre foi assim. Sempre foi. Então ele tentou fazer uma coisa mais técnica. E não fez, não. Pois é. Né? Aí ele vai dizendo assim, o problema é que o Bolsonaro está num fórum internacional, representando o Brasil. Quando fala que seu governo é o primeiro a montar a equipe qualificada, transmite a imagem de uma republiqueta. O Érico Firmo, eu garanto para ti que esses caras que estão lá ouvindo o Bolsonaro... Esses caras conhecem o Brasil. Conhecem mais o Brasil do que você e eu juntos. Esses caras, quando vêm fazer negócios aqui no Brasil, eles pegam tudo quanto é tipo de informação. E quem está dizendo isso também, não sou eu não, está hoje na coluna do Delfim Neto, dizendo o que é que aqueles caras, os gigantes da Davos, conhecem do Brasil. E esperavam ali do presidente brasileiro, talvez uma maior sinalização da segurança nos negócios, né? Então o Bolsonaro estava ali para vender o Brasil. Venha visitar, venha conhecer nossas praias, venha não sei o quê. Eu concordo que ele disse isso daqui, poderia ter brilhado mais, mas deixou esse brilho para o Guedes, no evento ainda mais reservado não, mais temático, né? Que lá tudo é muito reservado mesmo, né? No evento mais temático, promovido pelo banqueiro, o grande banqueiro Itaú, falando com esse povo aí que são os investidores, dizendo, nós vamos fazer a consenso, nós vamos fazer a previdência. É isso que os investidores estão querendo saber. O que eles estão querendo saber é se podem trazer o seu dinheiro, e esse dinheiro é bem-vindo para o Brasil. Nós precisamos dele, precisamos desses investimentos. Isso sim é que será interessante para o Brasil. Eu queria aqui destacar, por isso que eu considero o jornal Estado de São Paulo o melhor jornal do Brasil. Sempre considerei, sempre gostei de ler o Estadão. Nunca fui, eu me lembro até na época que eu fazia faculdade, eu tinha um grande professor, que era o Luiz Sérgio, que hoje é meu amigo, Luiz Sérgio Santos, grande teacher, que hoje é um publisher, e foi o editor executivo do Jornal Povo, na época que eu trabalhava lá, e muitas vezes, matérias que a gente produzia no caderno de esporte, que geralmente não dá nem primeira página, a não ser na segunda-feira, por causa do futebol, a gente conseguiu até manchete principal do Jornal Povo, por
por causa do Luiz Sérgio. Mas o Luiz Sérgio, ele sempre gostou muito da Folha. E eu sempre gostei muito do Estadão. Então a gente às vezes conversava e tal. Ele dizia, eu prefiro o Estadão. Ele gostava mais do linguajar, porque ele era muito da linha USA Today, que o Projeto Folha baseou muito, bebeu muito da fonte do USA Today, um grande jornal dos Estados Unidos. Mas eu sempre gostei do Estadão. Pois bem, enquanto a Folha continua, né, assodadamente querendo criminalizar o filho do Bolsonaro antes dos fatos para atingir o pai, o Estadão noticia, por isso que eu gosto do Estado, ele dá notícias. Receita decide investigar nomes citados pelo COAF na Assembleia do Rio. Isso é que está correto. Físico fará pente fino em informações de movimentação. Está certo, dos deputados, tudinho. É isso. Isso aqui é republicano. Isso aqui não é um jornal escolhendo alguém para Cristo. Tem que investigar tudinho, está certo. Aí o jornal que quer informar os seus leitores, e não fazer manchete, nem criar uma novela mexicana de narrativa, noticia. Receita decide investigar nomes citados pelo COAF da Assembleia do Rio. O jornal Estado de São Paulo dá outra notícia aqui, que devia ser matéria do Jornal Nacional e da Folha. Enquanto a Folha e o Jornal Nacional criam uma novelinha em cima do Flávio Bolsonaro para tentar desgastar o pai, o senhor Renan Calheiros, que é um pulha, que é um ladrão do dinheiro público, que é todo enrolado em patifarias, está se movimentando para ser presidente do Senado e está dizendo para os senadores, tem uma matéria aqui no Estado, dizendo assim, eu sou o anti-Moro, eu sou o único que pode blindar vocês contra o ministro da Justiça. Ou seja, o cara quer blindar bandidos na presidência do Senado. E a Folha de São Paulo, tão preocupada com malfeitos do Flávio Bolsonaro, de fazer matéria sobre isso. Porque nós estamos aqui à véspera de um bandido assumir o comando do Senado para tramar contra o país. Será que isso não basta para a maior emissora de televisão do país se dignar a dar uma matéria no Jornal Nacional sobre isso? É razoável que alguém queira ser presidente do Senado, ligando para os senadores, dizendo assim, ó, eu sou o único que pode proteger vocês do Moro. Isso não é razoável. Isso tem que ser. Você sabe o que não é razoável? E o jornal Estado de São Paulo dá a matéria. Olha o que não é razoável. Eu estou aqui com um jornal bem inacreditável. Mas eu abri o jornal, vi no Facebook, fui pesquisar e é verdade. A notícia em um jornal de Santa Catarina. Um homem de 20 anos que havia sido preso em flagrante na madrugada do último sábado, 19, com um fuzil AR-15 em Florianópolis, Santa Catarina, foi solto horas depois em audiência de custódia realizada no Fórum da Capital. A liberdade concedida pela juíza plantonista Ana Luísa Schmitz Ramos baseou-se no argumento de que o rapaz não tem passagem pela polícia, é réu primário e não demonstra a periculosidade social efetiva e a real possibilidade de que o conduzido solto venha a cometer infrações penais. Eu entrei na página do Facebook, sim, no perfil pessoal do Coronel Araújo Gomes. O que é que escreve o Coronel Araújo Gomes? Sobre a apreensão desta arma, esta noite, após um exaustivo e arriscado trabalho de inteligência, a audiência de custódia decidiu que, 1. A prisão foi legal. 2. O cara que estava com um fuzil AR-15 e munição não oferece perigo para a sociedade e foi solto imediatamente. 3. Eu, como comandante-geral da Polícia Militar, tenho 48 horas para explicar por que minha equipe apresentou um preso sem camisa. Que bom que a ameaça não foi para equipes envolvidas, e sim para mim. Eles não mereciam. Sabemos quem protege. Pronto. Isso é o poder judiciário brasileiro. É uma parte do poder judiciário brasileiro. Um coronel da polícia, comandante-geral da Polícia Militar, lá de Santa Catarina. É o que serve essas audiências de custódia. E esses juízes que ficam fazendo isso. Quer dizer, a polícia continua sendo tratada como uma vilã, e não os bandidos. Por falar nisso, deixa eu dar uma geral aqui nos ouvintes. O Odair, lá de São Paulo, Renato, o André, faz aqui uma observação. Eu tinha visto isso e esqueci, ele trouxe a observação. Na verdade, a Arábia Saudita importa frango de 30 frigoríficos brasileiros. Ela restringiu de 5, tá? Então, continua aí de 25 frigoríficos. O Wagner Viana faz uma observação. Olha, o Érico disse que o Bolsonaro tem o mesmo critério de corrupção do Temer. Por que ele não disse que tinha o mesmo corrupção do PT? Está escondendo do PT, né?
O Alfredo... PT, ninguém pode se igualar ao PT em roubalheira e patifaria. O André Ramos está dizendo, bom dia, amigos da Hora da Notícia. Nosso presidente deu show em seu discurso. Foi curto, eficiente e sensato. E o Alfredo Soeiro dizendo, com essa imprensa inquisitória, Bolsonaro foi sábio em ser curto e grosso. O mundo entendeu o recado. Bom dia para o Aulicresso, o Ben Macedo, o Bené Gomes lá de Sobral, o Márcio Borges, a Solange Mesquita de Santa Quitéria, a Elaine Sampaio, dizendo que o Bolsonaro está acertando. As pesquisas estão dizendo. O Marco Firmo, lá no Rio de Janeiro, um grande abraço também para você. Depois de amanhã, dia 25, está marcada uma reunião em Brasília, do grupo que está sendo coordenado pelo senador Cid Gomes, e que vai bater o martelo sobre um nome para se contrapor ao Renan Calheiros. Já tem uma informação de que a Simone Tebet vai concorrer na bancada do MDB. Ela vai disputar no voto com o Renan o voto dos senadores do MDB. Eu vou torcer para ela ganhar dentro do MDB. Agora, o Cid reúne os senadores da rede, só não o PT, da rede e de outros partidos, e eles podem fechar com o nome. O Tasso, o nome, segundo o próprio Cid Gomes, fala na coluna do Eliomar de Lima, no blog dele, o Tasso é o nome mais forte, mas não é o único, é o que diz o senador. Então, a reunião é sexta-feira, dia 25, porque dia 1º é a eleição. Essa juíza em questão, que soltou o bandido, que foi preso com um fuzil AR-15, claro que está sendo desmoralizada pela sociedade. Aí, a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Santa Catarina saíram em defesa os advogados saíram, né? Mas a associação saiu, dizendo que a juíza está certa, claro, e que não pode prender o bandido, não, que é o fonte de renda dos advogados. Você quer o quê? Você quer o quê? Esses advogados... Quem é que se colocou contra a prisão em segunda instância? Os advogados dos corruptos, o Cacá, etc. Por quê? Porque na hora que o cara está preso em segunda instância, ele quer mais saber de advogado, né? Ele faz logo a delação premiada para diminuir a pena. E aí o advogado para de mamar e comer. Se ele ficar empurrando em recurso e terminar na justiça, é mais dinheiro para essas bancas de advogados. É por isso que esse povo quer o fim da prisão em segunda instância. Eu estou pensando no Brasil, estou pensando na contabilidade dos escritórios deles. Mas se fosse lá do Rio de Janeiro, não tinha uma juíza dessa para despachar conta, para despachar soltando bandido, né? Porque aqui também tem. Aqui não, custódia aqui, mas se fosse no Rio de Janeiro, a parada tinha sido resolvida de outra forma. Porque lá tem um governador diferente. Lá o cara com fuzil é abatido. Bom dia para o Michel Mendonça. Eu queria hoje falar duas coisas. O Wagner Viana disse que tem uma matéria aí do Diário Nordeste dizendo que o governo não está separando as facções e, portanto, o governo estaria mentindo. Olha, rapaz, tem umas coisas que são matérias especulativas, né? Como é que você vai entrar lá dentro do presídio e colher... Só no diário. Sair no diário e colher essas informações. Na verdade, são duas matérias que eu quero falar sobre as duas. Em cima até da opinião, pesquisa de opinião, que você já até comentou muito bem aqui, que hoje o Diário trouxe com exclusividade a sociedade cearense toda apoiando todas as atitudes do governador Camilo. Então não é hora de ficar com essas coisas que o Diário tentou fazer. Tem duas matérias. A primeira delas que apareceu, não foi Diário não, a primeira acho que foi até no Povo, acho que o Demir também falou disso, dizendo, o Estado não transferiu os chefes da facção X. Não vou nem dizer qual é a facção para não poderar os caras. Mandou só das facções Y e Z. E absurdo, né? Porque tinha que mandar todos. Eu acho que não. Porque essa facção X, que segundo a matéria, nenhum dos seus chefes foi enviado para outros, né? Não foi transferido para outro presídio, é porque essa facção X não estaria envolvida com os ataques de que hoje Fortaleza é refém. Então, é uma questão pedagógica. É como se você tem 3 filhos, né, que são 3 facções, você tem 3 filhos, 2 cometeram problemas, e você puniu os 3. Olha, você está dizendo para aquele terceiro que não cometeu nada, que devia ter cometido. Então, até por uma questão pedagógica, foram os 2 que cometeram os problemas, então você pune aqueles 2. Então, se aconteceu isso, eu não sei, né, não tem como apurar, eu estou fazendo uma análise do que disse a matéria. Se aconteceu isso, está também correto o governo. Mandou a facção A e B, puniu essas facções A e B, porque estariam de dentro dos presídios mandando os ataques no estado todo. E disse para a facção C, não, você não cometeu nada, você continua aí. Nos outros, eu fiz uma punição, mandei para longe aqui dos seus comandados,
e para longe dos seus familiares. Então, se o governo fez isso, não vejo aí dizendo que ele estaria negociando com a facção. Ao contrário, ele está punindo quem errou. Aí hoje está correto, de jeito nenhum. Eu acho que até é pedagógico. Estou aqui punindo quem errou, você não errou, continua aí na prisão. Aí essa outra matéria que saiu do Diário, dizendo o governo está mantendo, eu soube notícia que os caras das facções estão juntos. Olha, como é que você queria que fizesse? Você pega um navio, você põe todo mundo junto, mistura. Não é assim, você não pode de uma hora para outra. O que eu estou vendo, hoje está no Diário dizendo, até então era 600, né? Hoje tem uma matéria aqui no Diário. 2.300 celulares apreendidos desde o início de 2019. Só agora, não tem um mês, a polícia já prendeu, já está colocando ordem. Eu vi até uma nota aí que eu achei interessante. No Ceará, o bandido troca celular por vassoura. Então, o secretário mal chegou, já está agindo, está tendo uma reação enorme da bandidagem. E ainda fica o jornal dizer, não está separando, vamos deixar desse mimimi. Não é de uma hora para outra que você pega um carimbo dos caras, você vai aos poucos misturando. O que passou a acontecer é que não é mais assim. Antes, no equívoco, o bandido era preso, você já perguntava, colocava numa ficha. A que facção você pertence? Hoje não tem mais camisa, segundo o secretário. O governo não reconhece facção. Então ele é preso e vai para o primeiro presídio que deve ir. E não para o presídio A, ou B, ou C, porque ele é daquela ou esta facção. Então vamos apoiar a imprensa, apoiar, assim como a sociedade está fazendo. Apoiar. Nós estamos ainda em guerra, os ataques não cessaram. É óbvio que temos que fazer tudo isso dentro da lei, mas nós não podemos fazer com esse mimimi e ficar nessa defesa de bandidos, como ontem o Renato está dizendo aqui, que ouviu na rádio que eu trabalhei, tive a honra de trabalhar, fui o terceiro locutor, a primeira rádio aqui em Fortaleza que eu trabalhei. Como eles se tratavam companheiros, aí universitária, fazendo esse tipo de coisa. Se vai fazer um debate, coloque pelo menos alguém que pense um pouco diferente. Né? É só a favor dos bandidos, não é o momento para isso. No finalzinho do programa, mas você está falando de mimimi, talvez está aqui a razão do mimimi da imprensa, André. Eu disse aqui, quando eu cantei a pedra, quando eu disse que o Esporte Espetacular domingo, da Globo, mostrando uma competição de bike, não sei o que, não tinha uma placa de propaganda da Caixa nem do Banco do Brasil, como nos outros anos. Né? Banco do Brasil e Caixa ainda não desembolsaram um mísero centavo em propaganda este ano. Nem em jornal, nem em revista, nem em televisão. Eis aí a causa do mimimi, do incômodo dos jornalões, porque querem fazer achaque ao governo. E uma outra informação é que o inquérito sobre aquele pilantra que tentou matar o Bolsonaro foi prorrogado oficialmente, a pedido da Polícia Federal, com o aval do Ministério Público Federal, que está apurando quem financiou a defesa do pilantra Adélio Bispo de Oliveira, que tentou matar o então candidato, hoje presidente Jair Bolsonaro. A decisão é do juiz da Terceira Vara Federal, Bruno Savino. Segundo investigadores, a Justiça pediu diligências para elucidar o caso. Então, mais 90 dias para se chegar a quem está bancando o pilantra que tentou matar Renato, o Bolsonaro. Só uma curiosidade, eu vou fazer uma pergunta para você, para o André. Né? Assim, a imprensa investigativa, a Folha de São Paulo, o Globo principalmente, estão se mostrando muito investigativos. A cada dia traz mais detalhes sobre uma coisa e sobre a outra, principalmente sobre a família de Bolsonaro. Por que a sociedade brasileira está tão carente e há tanta escassez de informação sobre o Adélio, sobre os detalhes? Faz tanto tempo que está aí. Não tem um vazamento da polícia, não tem um vazamento de nada, não tem uma matéria, um acompanhamento para saber. Não tem um repórter que esteja atrás disso para saber como foi, o que é esse cara, quem são os caras que estão mandando. Esse é a favor do governo. Por quê? Por isso que eles não querem. Por que não tem nada sobre isso? Porque, ou será que não tem relevância para a sociedade brasileira? Tem relevância para a sociedade, mas não tem relevância para a Folha nem para a Globo. Por quê? Porque esse tipo de matéria é a favor do Bolsonaro e não contra. Eles só querem a que sejam contra. Por uma razão óbvia, né? O cofre está fechado, não sai dinheiro de publicidade e eles estão fazendo o achaque em praça pública. Acabou. É isso aí. O André até disse isso, o achaque em praça pública. É achaque em praça pública, é claro. Está claro. E como o Banco do Brasil e a Caixa. E, aliás, deixa eu parabenizar aqui o presidente da Caixa, sei nem quem é, que cortou esta vergonhosa cota de patrocínio, que era uma farra do boi para time de futebol do Brasil. Todo time de futebol do Brasil tinha a logomarca da Caixa Econômica, como se a Caixa Econômica pudesse fazer farra com dinheiro público em times de futebol privados,
que inclusive une graça, muitas vezes, a corrupção de seus dirigentes. Pois é, eu não sou nem contra alguns patrocínios. Agora que tem investigação, acompanhamento do Ministério Público, o que não tem. Inclusive nos times daqui. Tá certíssimo cortar o patrocínio. Não tem verba do governo? Ó, o Ceará e Fortaleza anunciaram um patrocínio privado para suas camisas. Perfeito. Agora, a Caixa Econômica... Qual foi o patrocínio? Banca aí. Uma empresa aí. Uns 40 milhões? Que 40 milhões? É 600 mil para cada um. É só o futebol fuleiro. Vamos, Andrezinho, anote aí. 1.200.000 só. No seu banco de dados, né, que você estava colocando. Até então, nesses ataques foram assassinados, foram mortos em combate. Quantos bandidos? Você tem ideia, não, né? Acho que eram 2, né? Não, 3 é o último número que eu tive. Foram 2 em combate, depois ontem, mais 2 foram cancelados. 2 CPFs foram cancelados ontem, lá em Quixadá. Então, eram os bandidos, a suspeita que eles tinham ido daqui de Fortaleza para fazer ataques lá em Quixadá. Eles estavam no acampamento, a polícia chegou, eles receberam, nem reagiram, receberam a polícia, a bala e 2 bandidos. Parabéns à polícia. Nossos heróis fardados. A polícia manteve a ordem pública, né? Correto. 7h25, vamos terminar com os comerciais, a gente volta amanhã. Bandido que não... Eu faço a frase do Alckmin. Quem se entregou está vivo. A polícia, que quer enfrentar a polícia, a polícia tem que manter a ordem, no bem ou na marra. Ou na marra. Um grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã com a graça de Deus. Eu quero aproveitar para vocês ajudarem a gente nas redes sociais, partilhando o vídeo no Facebook e também se inscrevendo no canal lá no YouTube. Você procura o meu canal, Luciano Clever, e vê Hora da Notícia dentro do canal, se inscreve, aperta lá onde tem aquele sininho que você vai receber a notificação, porque todo dia a gente faz o upload, guarda o programa lá. Quem quiser ver o que foi dito nos outros programas, checar a nossa incoerência, está lá no YouTube. Um grande abraço e até amanhã, com a graça de Deus. Volta aos comerciais,